Olá pessoal, atendendo a inúmeros pedidos, hoje nós mostraremos passo a passo como fazer o jogo Subtração com Tangram. Dos diversos jogos que nós disponibilizamos em nosso canal no YouTube e em nosso blog, esse sem dúvida é um dos jogos mais acessados. Essas são as cartelas que as crianças deverão preencher com as peças do Tangram. Esse preenchimento ele se dará de acordo com o resultado obtido no sorteio de 2 dados. Aqui nós temos o quadrado, aqui o retângulo, aqui nós estamos mostrando o trapézio e por fim o triângulo. Nós estamos mostrando as 5 cores de EVA que nós usaremos para fazer as peças do jogo, tá certo? Então o EVA amarelo servirá para fazer essa peça. É um triângulo que contém 4 triângulos pequenos. O EVA roxo servirá para fazer essa peça que representa um triângulo pequeno. O EVA laranja servirá para fazer essa peça que contém 2 triângulos pequenos. O EVA verde servirá para fazer esta peça que contém 2 triângulos pequenos. E o EVA vermelho servirá para fazer esse quadrado que também contém 2 triângulos pequenos. Aqui nós faremos mais uma vez uma observação. Nós temos aqui em mãos esse EVA que é vendido em papelarias, né? Ele é bem fininho. Este outro aqui você deve encontrar nessas lojas que vendem material para fazer bolsas, calçados, tá certo? É um emborrachado, ele vende no quilo, tá certo? Então é uma diferença muito grande. Certo? Vejam só. Começaremos com a construção do Tangram. Aqui nós temos um esquadro, certo? E uma caneta. E vamos fazer o seguinte. Começaremos fazendo um Tangram cujo a medida do lado do quadrado seja igual a 10 centímetros. Tá? O nosso Tangram terá 10 centímetros de lado, o quadrado. Então vamos lá. Eu já medi aqui, ó, do 0 até o 10, então vou começar a construir o primeiro lado, certo? Essa régua é importante, o esquadro, porque é através dela que nós vamos deixar as medidas todas certinhas. Observe, quando eu coloco aqui no 0, certo? Essa margem aqui da régua tem que ficar paralela ao lado que eu acabei de construir. Tá certo? Ó, 0, então tem que ficar paralelo. Cuidado para não ficar torto aqui, senão o Tangram não sai perfeito. Então agora nós vamos fazer mais 10 centímetros aqui. Ó. Então nós já construímos 2 lados aqui do Tangram. E vamos marcar 10 centímetros no lado de cima. Mais uma vez a observação. Ó. Do 0, essa extremidade da régua tem que ficar paralelo ao risco que eu acabei de fazer. Certo? Então agora eu vou construir mais 10 centímetros. Tá? Então agora é só unir esses 2 pontos e o quadrado do Tangram já está feito. Pronto, o primeiro passo já está concluído. Continuando a construção do Tangram, nós traçaremos uma diagonal do quadrado. Nós sairemos desse ponto até esse, certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora. A gente está traçando a diagonal desse quadrado. Pronto. O Tangram, pessoal, ele é feito, né, ele é construído nos seus pontos médios. Os pontos médios dessas figuras aqui serão importantes para a construção dele. O que é o ponto médio? O ponto médio é a metade de um segmento desse. Né? Esse lado aqui a gente já está sabendo que ele mede 10 centímetros. O ponto médio dele vai ser 5 centímetros. Eu vou fazer essa marcação. Tá certo? Ó, eu marquei 10 centímetros, 5 centímetros fica bem aqui. Tá? Isso é importante. Ó, 5 centímetros aqui. Esse é o ponto médio desse lado. É a metade desse lado. Faria a mesma coisa com esse outro. Tá? Do 0 até o 10, o ponto médio é aqui no 5. Certo? Então, a metade desse lado fica bem aqui. Para que nós fizemos isso? Porque agora nós vamos unir esses 2 pontos. Vamos traçar esse segmento. Olha.
tá certo? Pronto, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar um segmento que vai sair desse canto até esse ponto médio aqui, tá bom? A gente não se preocupa com o ponto médio daqui, porque se nós colocarmos aqui como se fôssemos fazer uma diagonal, vai dar bem certinho, olha só. Saio daqui e paro bem aqui, tá? Pronto, então faltam apenas 2 passos para a construção desse tangram. Desse ponto médio aqui até aqui mede 7 centímetros, ó, 0 até o 7 está medindo 7. Então o ponto médio de 7 é 3,5, a metade de 7 é 3,5, estou marcando bem aqui, já marquei. Mesma coisa com o de lá, do 0 até o 7 está dando 7 centímetros, o ponto médio, a metade de 7 centímetros é 3,5. Pronto, aqui a gente já vai construir, já vai fazer o final desse tangram. Eu vou unir esse ponto ao ponto médio aqui, olha só. E agora eu vou fazer isso aqui, desse ponto até este aqui, está concluído o tangram, certo? Então o tangram ele é um quebra-cabeça composto de 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Pessoal, observe que nesse jogo ele toma como medida principal o triângulo pequeno. Então, desse tangram aqui, nós dividiremos ele em 16 triângulos pequenos, certo? Nós já temos 2. Agora nós pegaremos a régua e faremos divisões aqui, que ao final nós teremos 16 triângulos pequenos. Observe. Eu vou pegar esse quadrado e vou dividir aqui na diagonal. Tenho mais 2 triângulos pequenos. Vou pegar agora esse triângulo médio, vou traçar aqui uma diagonal e teremos aqui também mais 2 triângulos pequenos. Aqui é o paralelogramo. Se eu sair desse ponto até esse, terei mais uma vez 2 triângulos pequenos. Aqui, no triângulo grande, se nós traçarmos aqui esse segmento e fizermos assim, aqui nós vamos obter 4 triângulos pequenos. Veja que o tangram ele está ficando com 16 triângulos pequenos. Nós vamos já conferir essa quantidade. Pronto. Então, o tangram foi dividido em 16 triângulos pequenos. Contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora nós recortaremos, usaremos uma tesoura para recortar essas 16 peças que representam um triângulo pequeno. Agora nós mostraremos uma outra maneira de também dividir esse quadrado em 16 triângulos pequenos. Então nós traçaremos aqui uma diagonal, certo? A outra diagonal, agora nós já sabemos que esse lado mede 10 centímetros. Vamos aqui para o ponto médio de 10 centímetros, que é 5. O ponto médio é bem aqui. Mesma coisa nesse lado. O ponto médio é 5, então a gente marca bem aqui. Estamos aqui medindo esse outro lado. O ponto médio é 5, aquele. E por fim, estamos marcando aqui o ponto médio desse outro lado. Pronto, agora é só ligarmos esses pontos. Tá certo? Então aqui a gente une esses 2 pontos. Também vamos unir esses 2 pontos. Aqui também. E por fim, ligamos aqui também esses 2 pontos. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um quadrado aqui no meio, ó, ligando assim, ó. Dessa forma nós encontraremos algumas peças do paralelogramo. Depois é só recortar com a tesoura.
Observe que aqui foi uma outra maneira de dividirmos esse quadrado em 16 triângulos pequenos. Aqui também tem 16 triângulos pequenos. Aqui nós usamos o EVA verde e as peças serão recortadas assim. Nós temos uma bem aqui, ó. Uma. Aqui nós temos outra, certo? Aqui a gente também tem outra e outra também. Aqui bastam 4 peças dessa na brincadeira, que é o suficiente. Geralmente, durante a brincadeira, as peças que mais são utilizadas no sorteio é a peça 1, né? A peça 2 do quadrado. As crianças sentem facilidade em preencher com essa peça. E com essa aqui também. Elas sentem mais dificuldade em usar o paralelogramo. Mas ela deve estar presente no meio das peças para que ela possa usá-la também. Aqui nós mostraremos uma terceira maneira diferente de dividir esse quadrado em 16 triângulos pequenos, certo? Então, começaremos traçando a diagonal, de cada lado mede 10. Pronto. Então agora nós faremos aqui uma cruz, né? Saindo desse ponto aqui, ó. Essa aqui é uma maneira diferente das outras duas que nós mostramos inicialmente. Aqui. Pronto, para finalizar agora nós vamos traçar as diagonais nesses quadrados. Aqui é um quadrado, a diagonal aqui. Esse quadrado bem aqui, nós vamos traçar uma diagonal assim também. Aqui é a diagonal desse. E para finalizar, essa última diagonal. E aqui nós temos 16 triângulos pequenos. Agora nós mostraremos como construir as cartelas, né? Fizemos agora há pouco, né? Você pode usar no quadrado esse exemplo, né? Nós fizemos 3 exemplos, você pode usar esse como a cartela do quadrado. Se preferir, pode usar esse, nós acabamos de fazer também. Ou esse quadrado, tá certo? Qualquer um desses 3 serve como cartela para o quadrado. Agora nós vamos mostrar a cartela que representa o retângulo, tá certo? Observe que todas as cartelas, elas têm 16 triângulos pequenos, tá certo? Apesar do formato ser diferente, mas cada uma delas, elas têm 16 triângulos pequenos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá certo? Então o retângulo poderia ser feito com 8 quadrados, né? Porque 8 vezes 2, 16, ó. Então o retângulo poderia ser formado com 8 quadrados que representam 2 triângulos pequenos. Se não quisesse usar os 8 quadrados, você poderia usar 4 triângulos, né? A gente já sabe que os triângulos têm 4. Os triângulos grandes têm 4 triângulos pequenos. Então, o retângulo também pode ser formado assim. Veja. Aqui nós temos a cartela que representa o triângulo, né? Então, esse triângulo aqui dessa cartela também pode ser feito com 4 triângulos grandes, tá certo? Ó, 4 triângulos grandes. 1, 2, 3 aqui. E o quarto ficaria bem aqui. Tá certo? Se preferir, se você não quiser botar os 4, você pode botar um quadrado aqui, certo? E 2 triângulos pequenos aqui, tá certo? Mas aquela observação, ela é dada mais uma vez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O triângulo também é formado por 16 triângulos pequenos. Aqui nós temos a cartela que representa o trapézio. Também, se quiséssemos, poderíamos colocar o triângulo, né, grande, né? Aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos botar o triângulo médio, que representa 2 triângulos pequenos. Então aqui a gente pode fazer assim, para fazer o trapézio, né? Os 2 quadrados aqui embaixo, os 2 quadrados em cima. E assim como as outras figuras, as outras cartelas, o trapézio também tem 16 triângulos pequenos, né? 4 daqui, com os 4 daqui, com os 8 triângulos pequenos dos 4 quadrados, tá certo? Então é assim que se constrói as cartelas do jogo Subtração com Tangram. Então, ao final ficaram 8 triângulos grandes, 4 paralelogramos,
16 triângulos pequenos, 8 triângulos médios e 8 quadrados. Agora nós faremos uma simulação, né, de como as crianças poderão jogar, né, com o jogo da subtração com o Tangram, certo? Aqui nós colocamos os dois dados dentro dessa garrafinha, é uma garrafa de 250 ml, colamos aqui uma base de EVA e vamos começar. A criança responsável por essa cartela agita os dois dados e sorteou o 3 e o 1. Então, ela deverá fazer uma subtração com esses valores. 3 menos 1 é 2, então ela poderá fazer o seguinte, ela poderá usar duas pecinhas, né? 1, 2, então ela pode fazer isso. Se preferir, ela não usa essas peças, pode usar essa aqui, que também representa 2, né? Ó, 1, 2, ela poderá colocar aqui qualquer parte da cartela que essa peça se encaixe. Se não quiser, pode usar um quadrado, que também representa 2, certo? E até mesmo o paralelogramo, ela pode usar o paralelogramo, né? Que também representa duas peças, tá? Então fica a critério de cada criança preencher a peça que ela achar que deve usar, tá certo? Então, vamos fazer a brincadeira. Então, imaginemos que essa aqui preferiu usar essas duas peças. É a vez da criança responsável pelo trapézio. Agita também a garrafinha. No sorteio aqui deu 5 menos 3, 2. Então, também deu 2. Então, ela pode pegar o quadrado e preenche aqui 2. A vez da criança lá do quadrado. Agita. E aqui ela sorteou 6 menos 1, deu 5. Então, o 5 aqui ela vai fazer uma composição de peças. Aqui ela tem 1, 2, 3, 4, com mais 1, 5. Tá certo? Então, ela deverá preencher o seu quadrado com essas duas peças. Isso. Agora é a vez da criança que está com o triângulo. Agita aqui o dado e na subtração o resultado vai dar 1. Né? 2 menos 1, 1. Então, a única opção para ela é colocar a peça 1. E começa tudo mais uma vez. A vez dessa criança que vai agitar. Ó, 3 menos 3 é 0. Então, ela não preenche com nada. Tá bom? É a vez da outra. E assim a brincadeira continua. Até que uma das crianças preencha a cartela totalmente e será a vencedora da partida. Ela para a brincadeira e os outros continuam, até ver quem fica em segundo e em terceiro lugar. E é isso aí, pessoal. E assim a gente finaliza mais esse vídeo. Esperamos que essas informações possam ser úteis, tá certo? Pedimos a você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, né? Se quiser também pode visitar o nosso blog. Esse é o endereço do nosso blog, professorpardal.blogspot.com. Pardal com PH. Até mais.